Bom, pessoal, a atividade rural sempre foi um elemento muito importante quando se trata de aposentadoria, quando se trata de benefício previdenciário. E em se tratando de aposentadoria por idade rural, recentemente tivemos uma excelente e importante decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização, a TNU, colocando um ponto numa discussão de um assunto que é muito recorrente no meio rural, que é exatamente deixar de exercer a atividade rural e passar a exercer uma atividade urbana. Como que fica esse tempo rural para fins de concessão da aposentadoria por idade rural? E foi justamente nesse tema 301 que nós tivemos uma discussão mais aprofundada sobre isso. Todo assunto que chega na TNU é porque nós temos uma divergência de jurisprudência. Alguns tribunais, alguns juizados especiais federais entendem de uma forma e outros entendem de outra. Então, buscando justamente uniformizar a jurisprudência, é que um assunto chega na Turma Nacional de Uniformização, que vai colocar um direcionamento para todas as futuras decisões sobre o mesmo tema. E com relação a esse específico tema, o que estava acontecendo? Muitos juizados federais estavam entendendo que aquelas pessoas que deixavam o meio rural e passavam a exercer atividade urbana teria por descaracterizado a atividade rural, e mesmo que elas voltassem a exercer a atividade rural, elas não mais poderiam se valer da benesse da aposentadoria por idade rural. Elas não mais poderiam se aposentar por essa modalidade de aposentadoria. Outros já entendiam que, em que pese ter havido justamente essa migração, o retorno para a atividade rural seria suficiente a conceder a aposentadoria por idade rural. Esse tema, é o tema 301, chegou na TNU com a seguinte questão submetida a julgamento: saber se, à luz da exigência de que o período de exercício de atividade rural seja imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo, o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias corridos ou intercalados no ano civil, na vigência da Lei 11.718 de 2008, implica, além da perda da qualidade segurada, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural, carência, impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limite legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei para a aposentadoria por idade rural pura. Então, pessoal, em outras palavras, é exatamente o que a gente falou. Como que aproveitaria esses períodos de atividade rural? Seria possível esse aproveitamento, essa soma dos períodos intercalados de atividade urbana para a concessão da aposentadoria por idade rural pura? Ou, justamente por existir esses períodos de atividade urbana, não seria possível conceder a rural pura, e sim uma híbrida ou até a urbana? Como que ficaria essa situação do aproveitamento do tempo da atividade rural? Lembrando, pessoal, que isso tem muita pertinência na discussão, porque com a reforma da Previdência, a benesse da aposentadoria por idade rural ficou ainda mais evidente, porque ela não sofreu alterações. E aí, pessoal, a decisão da TNU, no meu entender, foi a melhor dos mundos, porque ela entendeu que a atividade urbana intercalada, ela não descaracteriza a atividade rural se esse segurado retoma a atividade rural ao longo do seu período laboral. E aí ele pode sim, mesmo tendo trabalhado no meio urbano por uma ou mais vezes, valer-se da modalidade da aposentadoria por idade rural pura. Dá uma olhadinha na tela como que ficou a tese que foi submetida a julgamento e como ficou essa tese firmada, então, definitivamente pela TNU. Para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, não será considerada a perda da qualidade segurada nos intervalos entre as atividades rurícolas.
E também a TNU já discutiu a descaracterização da condição de segurado especial dentro das modalidades de trabalhador rural. Olha só, a condição de segurado especial é descaracterizada a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da extrapolação dos 120 dias de atividade remunerada no ano civil, cessada a atividade remunerada referida no item 2 e comprovado o retorno do trabalho do segurado especial, o trabalhador volta a se inserir imediatamente no inciso 7 do artigo 11 da Lei 8.213, ainda que no mesmo ano. Carece, pessoal, da gente fazer mais um comentário complementar sobre essa questão do segurado especial. O segurado especial, ele é uma das modalidades existentes e possíveis de trabalhador rural. A gente tem que lembrar que pode ter trabalhador rural segurado empregado, pode ter trabalhador rural contribuinte individual. E aí nós temos também essa figura do segurado especial, que é aquele que vive da sua própria subsistência, de criação de animais, de venda de hortaliças e tantas outras coisas dentro desse contexto. E aí a TNU disse que, de fato, ele perde essa caracterização de segurado especial se ele se afastar dessa atividade por mais de 120 dias, exercendo uma outra modalidade de atividade, no caso urbana. Porém, ele retoma imediatamente a sua condição de segurado especial se ele, de fato, volta a exercer o trabalho rural na modalidade de segurado especial, podendo também valer-se da aposentadoria por idade rural pura. Então, pessoal, numa palavra, para a TNU não importa se o segurado deixou de exercer a atividade rural por 1 ou por 20 anos. Se ele retoma a atividade rural, a ele poderá ser devido à aposentadoria na modalidade rural pura, comprovando, logicamente, o preenchimento dos seus requisitos. Lembrando que essa modalidade exige 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher, portanto, mais vantajosa se comparada à híbrida ou à urbana pura. Tá certo, pessoal? Esse foi um tema recentemente julgado pela TNU e uniformizou a jurisprudência dos juizados especiais federais. Então, os juízes, a partir de agora, eles devem ficar atentos a essa decisão para replicar esse entendimento da TNU em seus julgados. Tá certo, pessoal? Eu espero ter contribuído com essa informação para você, convidando você a nos conhecer melhor lá no nosso site. Nós estamos no aceadvogados.com.br. Lá a gente tem chat de dúvidas, você pode ficar à vontade para conversar conosco. E também nas nossas demais plataformas. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também no YouTube como AC Advogados. Será um prazer recebê-los por lá. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.